Olá, pessoal, tudo bem? Estão preparados para a live de hoje sobre transição de carreira? Bom, vou esperar meu convidado participar aqui, né? Entrar aqui na live com a gente e aí a gente já começa, tá bom? Prontinho. Olá, pessoal, tudo bem? Opa, obrigada, Leandro. Pronto. Oi, Giovanni. Oi, Cris. Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando para ouvir? Tudo tranquilo aí do seu lado? Aqui tudo ótimo. Aqui também. Perfeito. Tô te ouvindo bem. Eu falei que eu ia esperar para a gente começar, hein? Nem precisou esperar, então, foi rapidinho. Não, deu tudo certo hoje. Bom, pessoal, eu sou a Cristina, para quem não me conhece, eu trabalho na área de carreira e RH há praticamente 8 anos e atualmente sou mentora de carreira. E hoje eu tenho o Giovanni aqui também no Me Ajuda Carreira no canal para a gente conversar um pouquinho sobre transição de carreira. Ele é consultor de inovação e vai falar um pouquinho com a gente sobre como foi essa mudança de transição para ele, né? Essa mudança de carreira, de profissão, né, Giovanni? Perfeito. Bom, primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com você, Cris. Já estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas também no chat, dando um oi, falando boa noite. E Sejam todos bem-vindos. E vai ser bem bacana esse nosso bate-papo, essa troca. E até antes de eu me apresentar e contar a minha história, fala um pouquinho para a gente aí o que é transição de carreira, qual a sua visão, né, como profissional, como que funciona tudo isso. Com certeza, também queria te agradecer pelo tempo que você vai compartilhar aqui com a gente, né? E com a sua história. E também foi o Giovanni que falou, Cris, vamos fazer uma live? Eu falei, bora, vamos. Faz tempo que eu não faço live, vamos fazer sim. Bom, sobre transição, né? Porque esse é um termo que ainda o pessoal tem muita dúvida. A transição se refere a quando um profissional ele muda principalmente de área, tá? Mas é sempre bom a gente entender o porquê que você está mudando de carreira ou de área em si. Porque tem satisfação profissional com o salário, né, Giovanni? Às vezes está buscando uma oportunidade que ganhe mais, ou né, tá vendo que está tendo um pouco mais de dificuldade no mercado, ou que o mercado está se atualizando e ele também precisa mudar um pouco a sua forma de agir e talvez buscar uma profissão mais atual. Então, tem vários fatores que podem influenciar para uma transição de carreira. Entre eles também tem a questão de fazer sentido para você, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente sempre conversa, né, Giovanni, de fazer sentido, de ter um propósito, de saber o que você quer deixar de legado aqui também. Então, pode ser que para você que tinha 17 anos, fazia sentido ter tal profissão, mas você com 30 já não faça mais. Então, isso faz parte, e até buscando estudos, tem vários estudos que falam que a transição de carreira geralmente é feita a partir dos 30, 35, 45 anos. Ou seja, quando você já está um profissional praticamente sênior na sua área, você fala, tá, cheguei até aqui, mas e agora? E que são os momentos que a gente busca se reconectar. E todos nós vamos ter esses momentos na nossa carreira. Então, isso faz parte do processo também, né? Aí a diferença é que algumas pessoas já saem mudando tudo, né, Giovanni? Principalmente quando a gente fica Sim. bravo ou nervoso com alguma situação, ou fica chateado, a gente já fala: eu não vou mais trabalhar com RH, eu não vou trabalhar mais com tal coisa. E calma, aí quando chega algum cliente assim para mim, eu geralmente falo: calma. Porque o cliente já fala: Cris, não, eu tô disposto a estudar outras coisas e tudo mais. Eu falo: calma, vamos segurar um pouquinho. Porque, primeiro, a gente tem que entender o que você está querendo mudar. Às vezes nem é a sua profissão. Você gosta do que você faz, mas tem coisas que não estão te agradando hoje, como ambiente de trabalho. Então, às vezes, você mudar de local, de empresa, pode te fazer mais feliz e você gostar de fazer aquela atividade como antes. Né? O estilo de vida, às vezes você está trabalhando muito, você não está tendo tanta qualidade de vida quanto você gostaria. A questão de você ter um emprego presencial, é,
online, né, remoto, ou ainda que você consiga um trabalho híbrido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de fazer qualquer ruptura, porque senão o pessoal já sai querendo mudar de carreira de um dia para o outro. E vira e mexe, eu pego algum caso assim, viu, Giovanni? De alguém que já estava, ou às vezes já começou a estudar determinado assunto, mas não conseguiu ainda perceber o que quer deixar de sentido e legado, principalmente, né? Então, são casos aí que a gente tem que segurar um pouquinho. E outra coisa que eu acho que é legal de comentar é que eu fiz praticamente uma transição, né, Giovanni? Eu sou formada em psicologia, poderia ter ido para uma área da clínica, por exemplo. Fui para a área da psicologia organizacional, trabalhei muito tempo como RH e agora estou na mentoria de carreira, que é uma vertente aí dentro de tudo isso que eu faço. Todos têm a mesma linha de propósito e sentido de trabalhar com pessoas, de alguma forma, mas de formas totalmente diferentes, né? De aplicações diferentes. E dos clientes que eu já tive vários casos de transição. Um deles foi que ela era uma gestora, já era uma gerente, na área de Comex, de comércio exterior, e ela sempre teve vontade de desenvolver pessoas e queria trabalhar com uma consultoria de gestão de pessoas. Então a gente ficou praticamente aí conversando por um bom tempo para ela estruturar o negócio dela. E hoje ela já tem acho que uns 3 anos que ela já está com um negócio voltado para Legal. desenvolver pessoas, trabalhando nisso, fazendo o que acredita. Então foi um case muito legal. Tive um caso também de um cliente que fez a transição da área de TI para a área de UX. Então, assim, sempre tem um caso que acaba parando aqui comigo de transição. E, Giovanni, agora eu queria saber de você. Como que foi a sua transição de carreira, um pouquinho da sua história? Legal, obrigado, Cris, pela introdução. O que você comentou é muito real, né? Acho que é muito injusto a gente ter que escolher a carreira da vida aos 17 anos, né? Sim. E antigamente isso funcionava bem, acho que as pessoas não tinham tanta opção assim, mas hoje a realidade é outra, né? Embora isso aconteça com frequência, né? Os jovens são pressionados a desde cedo escolher uma carreira, mas a gente já tem estudos também mostrando que ao longo da vida, nessa nova geração, vai ter até 5 carreiras diferentes ao longo da vida, né? Então é uma mudança aí de comportamento, mudança da sociedade, né? Então essa é bem pertinente e a gente também não somos tão velhos assim, né? Acredito que vamos passar aí por pelo menos mais 1 ou 2 carreiras. Então é isso. Bom, contando da minha carreira, acho que o marco zero aí seria a escolha da graduação, né? Então eu tive essa jornada de indecisão quando era jovem, né? É claro que você traz ali algum elemento da sua história para tentar casar com a sua escolha, né? Então era aquela criança que gostava de fuçar nas coisas, quebrar brinquedo, tentar consertar, né? E logo a gente pensa, poxa, acho que é engenharia, né? Na verdade, isso é uma falácia, não é bem assim, mas a gente entende que é um caminho. Mas eu sempre fui aquela pessoa que gostava de matemática na escola, gostava de física, desempenhava bem. Então, eu falei, poxa, acho que engenharia tá melhor aqui para o meu caso, né? É claro que outros fatores também contaram aí. Na época eu trabalhava, então eu tinha que conciliar trabalho com universidade. Tive uma bolsa também de graduação, então isso acabou me levando, tirando um pouco até das opções, né? Na época, na PUC, eu fiz PUC Campinas, as engenharias eram civil, elétrica, ambiental e da computação. Civil e ambiental já descartei, porque não tinha muito a ver com o meu interesse. A computação eu achava bem bacana, mas era período integral, então como eu trabalhava já não seria possível. Então Uhum. sobrou ali engenharia elétrica, né? Acabei me graduando nesse curso, gostei bastante, né? Tive um período de 2 anos de estágio, meu estágio foi na Motorola, em Jaguariúna. Me formei no final de 2012. Peguei aquela fase da empresa que teve a aquisição por parte do Google, né? O Google levou a uma parte ali da companhia, depois eles acabaram vendendo para os chineses, enfim. Como eu peguei essa transição, não tive oportunidade de ser efetivado, mas na sequência recebi aí um convite, inclusive de um amigo muito próximo, para participar de um processo seletivo lá e acabei indo para a Samsung. Uhum. Ah, Meu primeiro, segundo ano na Samsung foi como engenheiro de campo, então era aquela pessoa que fazia viagens para testar novas tecnologias, viajei bastante aqui, conheci os países próximos, né, da América Latina, era aquela pessoa que estava resolvendo problema de mercado, enfim.
No começo era tudo muito novidade, né? Muito bacana, mas após esse período de viagens que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer novos países, eu comecei a ficar desmotivado, né? No começo eu não entendi o motivo, falei, poxa, o que que será que está acontecendo, né? Será que é alguma coisa na empresa? Enfim, de certa forma eu já não me sentia realizado, então essa é uma dor que eu tinha, né? O trabalho já não extraía o melhor de mim, então assim, é, eu sentia que eu não conseguia ter uma evolução, né? Não usava meu talento, não usava as minhas habilidades no dia a dia, e me sentia estagnado mesmo, né? De forma geral. Então, nesse momento, eu pensei, poxa, preciso mudar, né? O que que eu vou fazer agora? Aí comecei uma jornada individual de estudos, né? Fui em busca de diversos temas relacionados a sucesso, carreira, transição de carreira, mas assim, sem qualquer referência ou ajuda profissional, né? E fui ler livro, fui assistir palestra, participar de eventos, li livro de Napoleon Hill até cursos de LinkedIn Learn, então foi uma coisa maluca, assim, né? Acho que foi até uma forma de, poxa, naquele desespero mesmo, né? Eu preciso encontrar uma saída, né? O que Foi que eu vou bacana, ficar, né? exato, exato. Foi muito bacana, tive muitos aprendizados nessa jornada de entender melhor, né, o que eu estava sentindo, o que eu realmente gostava, o que faz sentido para mim. E assim, como lição, né, acho que os principais aprendizados nessa jornada foi, primeiro, entender que o trabalho é um pilar central na nossa vida, né? Então não tem como a gente negligenciar o trabalho. A gente passa a maior parte do dia trabalhando, né? Até mais do que dormindo, contando aí o tempo, às vezes, de deslocamento, né? Então não tem realmente como negligenciar esse pilar central da nossa vida. O segundo grande aprendizado foi com relação à pirâmide de Maslow. A gente aprende, às vezes, na escola, né? Aula de marketing e tal, desde a da base da pirâmide, ali, as necessidades fisiológicas até a autorrealização. E eu descobri que a gente tinha que fazer o contrário na nossa carreira, né? A gente tinha que buscar primeiro a autorrealização para depois começar a subir, né, de cima para baixo a pirâmide. Então, assim, se a gente realmente não faz aquilo que é uma realização para a gente, algo que a gente gosta, a gente fica ali na base da pirâmide, né? Ou seja, a gente fica buscando suprir as necessidades fisiológicas. Poxa, eu preciso trabalhar para me sustentar, para sobreviver, para comprar uma casa, um carro, e a gente nunca consegue avançar na pirâmide. A partir do momento que a gente inverte, que a gente dá prioridade, olha, eu quero me autorrealizar, eu quero fazer algo que eu gosto, a coisa passa a fluir de uma forma mais natural. Né? Por quê? Porque a gente vai estar fazendo aquilo que a gente realmente gosta. E o resto é consequência, né? Sucesso, dinheiro, enfim. O terceiro grande aprendizado, você gostaria de fazer algum comentário, Cris? Vou comentar rapidinho que eu vi uma pesquisa hoje sobre isso também, que falava muito dos profissionais que não estavam satisfeitos ou felizes com o trabalho, e que hoje no Brasil é em torno de 70%, e que um dos pontos é, eles focam num trabalho que não necessariamente vai realizar ou que você não utiliza suas habilidades de alguma forma e foca só nessa questão da necessidade básica. Não, preciso pagar tal coisa. Claro, isso é extremamente importante, mas hoje a gente tem N formas de trabalho, né, Giovanni? Até Sim, com o Instagram, por exemplo, isso mudou muito. Hoje tem muitas formas de se trabalhar. Então, tem mais possibilidades hoje do que antes. Então, talvez, será que algumas pessoas não poderiam pensar ou se olharem com mais carinho, entender as suas qualidades e aí sim buscar uma atividade ou uma função, né, que tenha mais sentido para elas de alguma forma? com certeza. É bem isso, Cris, realmente. Uma É, E assim, o terceiro grande aprendizado, né, nessa jornada de autoconhecimento e busca de informações sobre carreira, né, foi que assim, eu precisava escolher um trabalho que eu tivesse paixão, né, e mais que isso, né, que isso fosse relacionado, que esse trabalho fosse relacionado com os meus talentos, porque dessa forma eu conseguiria evoluir mais rápido, né. E aí, qual que é um bom indício disso, né, até como dica aqui para o pessoal, né, aquilo, geralmente, o que te traz paixão é aquilo que você tem curiosidade. É aquilo que no seu tempo livre você vai buscar conhecimento, você vai estar lendo, né? Então, isso é um bom indício, assim, de algo que você realmente gosta. É claro que muitas vezes as pessoas pegam esse interesse, essa curiosidade por um tema e tratam aquilo como um hobby. Mas esse hobby pode se transformar numa profissão.
é claro que você vai precisar encontrar meios para monetizar, né? Vai precisar solucionar a dor de alguém ali, né? Alguém tem que ver valor naquilo que você faz. Mas é totalmente possível assim, é um bom indício, né? Então, fica aí como dica para o pessoal. Bom, após essa jornada, né, de busca, entender realmente quais ferramentas, como eu poderia me descobrir, descobrir qual profissão gostaria de seguir, ah, eu consegui identificar uma área potencial, né, que é de inovação corporativa. Eu falei, opa, parece que era algo emergente na época, né, não era muito comum, principalmente no Brasil. E quando eu descobri, comecei a pesquisar sobre essa área, falei, opa, tem minha cara aqui, né, consigo aplicar os conhecimentos que eu já adquiri até hoje, né, consigo também utilizar os meus talentos, né, fazer aquilo que eu gosto, e aí fez total sentido para mim, né? Então, a partir desse momento, eu falei, opa, é inovação, então agora eu preciso estudar isso para que eu tenha condições de fazer essa transição, né? Na época, eu já estava passando ali de pleno, nível pleno para sênior, né, na carreira, então também é uma situação que a gente se encontra que voltar atrás às vezes pesa, né? Você fala, poxa, estou aqui, tenho um cargo, tenho um salário, de repente eu vou precisar voltar para trás, né? Então, claro, isso pesa, mas às vezes é bom dar esse passo para trás, que serve como impulso, né? Então, e é claro, se não estiver fazendo sentido, você vai continuar infeliz, né? Não adianta, cargo e salário não é nada hoje em dia, assim, né? Se você não realmente não está realizado de fato. Então, a partir desse momento, quando eu descobri que era essa área, eu comecei a aportar, né, os recursos necessários em torno desse objetivo. Então, por exemplo, aonde eu estou gastando o meu tempo, aonde eu estou colocando minha energia, né, como eu vou aportar meu capital intelectual ou financeiro nisso, qual será a partir de agora a minha rede de relacionamentos, né, porque a gente está se relacionando ali com aqueles profissionais, né, que estão próximos, relacionados àquela nossa profissão. Poxa, agora eu preciso conhecer um outro universo, né? Qual a estratégia que eu vou adotar para entrar nesse meio? E daí seguir na sequência de dezenas de cursos, participação em eventos, mas aí, é claro, com bastante foco em inovação, né? Eu passei aí um período de aproximadamente 2 anos nessa jornada de estudos, de participação em eventos, fazendo networking, né? Até realmente conseguir a primeira oportunidade, que aí foi internamente, né? Eu ainda estava na Samsung na época, eu descobri que existia uma área de inovação corporativa que ficava em São Paulo e que essa área estava vindo para Campinas. Aí eu falei, opa, minha chance, né? Vou ficar de olho que a qualquer momento pode surgir uma oportunidade. E aí não deu outra, né? Um fato curioso é que o gerente dessa área, eu tinha conhecido ele na época do estágio na Motorola, que é o Eduardo Conejo, inclusive se ele estiver vendo a live aqui, ou eventualmente a gravação, já deixo um abraço aqui para o Conejo, que foi a pessoa que realmente abriu as portas para que eu fizesse essa transição. Uhum. Mas voltando aqui no papo, né? Então, eu já fiquei com a antena ligada e preparado para a primeira oportunidade que eu tivesse para, né, realmente abraçar e fazer essa transição. Essa oportunidade surgiu, não da forma que eu esperava, né? Surgiu uma vaga interna na empresa para um cargo de júnior. E aí eu fui atrás, falei, poxa, deixa eu tentar entender se eu consigo fazer nessa transição, eu já era sênior na época, e eu quero entender se eu consigo encaixar nessa vaga como sênior. E num Uhum. primeiro momento me disseram que não, né? Que realmente não seria possível. Mas aí eu resolvi entrar em contato também com o Conejo, né? Falei, ô Conejo, tenho vontade de trabalhar com inovação, tenho estudado sobre o assunto, né? Fiz aquele pitch de elevador e ele falou, oh, poxa, legal, a princípio, né, não tem essa possibilidade, mas legal saber que você tem interesse, quem sabe numa próxima oportunidade você consiga. Legal. Passou um mês, ele me chamou, falou, Giovanni, cara, lembra aquela vaga de júnior que tinha aqui, não deu certo e tal? Falei, lembro. Falei, então, não conseguimos preencher essa vaga e a gente precisa de uma pessoa urgente, né? Ou seja, ele conseguiu contornar, né, transformar a vaga de júnior para sênior. E aí eu passei, é claro, pelo processo seletivo interno, né, todas as entrevistas, e fui contratado aí para essa área de inovação. Então, basicamente, de forma bem resumida, essa foi minha jornada, né? Assim, o que eu tive de aprendizagem com tudo isso, né? Primeiro, eu não contratei uma profissional de carreira para me orientar, né? Então, acredito que, assim,
não digo que eu perdi tempo, mas com certeza a minha transição foi mais demorada, né, se eu tivesse, do que se eu tivesse realmente contado com a ajuda de um profissional. Ah, a segunda dica e aprendizado aí também, né, foi que a gente deve estar sempre preparado para as oportunidades, né? Se eu não tivesse anteriormente ali naquela jornada de estudar, de correr atrás, provavelmente eu não teria conseguido fazer a transição. E por fim, o networking, né, que acho que vale para qualquer momento da carreira, é realmente estar se relacionando aí com as pessoas, né, não só da nossa área, mas também conhecendo pessoas de outras áreas. Então, basicamente é isso. Perfeito. E até tem muita relação com os pontos que eu geralmente falo para os meus clientes também. Porque até quando a gente preparou esse tema para vocês aqui, eu e Giovanni, a gente entrou num assunto também que é interessante para a gente citar, né, Giovanni, que é o termo multipotencial, que é uma pessoa que ela se interessa por várias coisas diferentes, de assuntos diferentes, e aí acaba que se ela não tem um bom direcionamento, ela não se acha boa em nada, porque ao mesmo tempo ela gosta de tudo, ou ela se interessa por tudo, e ao mesmo tempo ela é muito adaptável, porque quando ela precisa ser mais analítica, ela vai ser mais analítica, quando ela é mais precisa ter mais questão de comunicação, uma comunicação melhor, ela vai para essa linha. Então, geralmente essas pessoas têm muita dificuldade de fazer uma transição de carreira e acaba que elas têm tipo, três profissões, três áreas de atuação, porque ela não consegue escolher muito bem ainda com o que atuar. E é interessante falar isso porque essa questão da curiosidade que você mencionou, né, Giovanni, de o que te faz ficar a fim de entender o assunto, é super importante. E caso você perceba que você gosta um pouquinho de todos os assuntos possíveis e são muito variados e não tem uma área tão específica, hoje já existem áreas que você consegue agregar muitas coisas juntas como a inovação, a área de projetos, que são áreas que abrangem as outras de alguma forma, né, Giovanni? Acho que você vai falar um pouquinho mais sobre a área de inovação em si, né? Mas daí eu vou deixar para você falar. E isso é um ponto interessante, porque as pessoas não param para perceber que isso pode acontecer na carreira delas também. Até o Anderson colocou, né? E a gente já trabalhou juntos e ele realmente ele é multipotencial. Que bacana. É um bom perfil para trabalhar com inovação também, né? Também. Eu tenho uma definição bem simples assim para inovação, né? Uma coisa geralmente confusa. Você vai pesquisar no Google, cada um fala uma coisa, né? Mas inovação é criar algo novo e que tenha valor, né? E essa definição serve tanto para a inovação corporativa, que é a área que eu trabalho, mas também para a nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que estar, hoje em dia, né, principalmente, o tempo todo criando, né, colocando coisas em práticas e trazendo o aspecto da novidade para a nossa vida, né? Entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? O mundo está muito mais acelerado hoje, coisas novas estão surgindo, né? Inclusive, acho que o assunto mais quente aí é o tal do Chat GPT, né? Chat GPT. Para quem não sabe o que é isso, pesquisem, porque isso vai transformar aí a forma que a gente trabalha e interage com os computadores. É uma solução baseada em inteligência artificial, né? Provavelmente muitas profissões serão extintas por conta dessa inteligência artificial. Então, é um tema bem quente e a gente tem que estar sempre tentando entender o que essas novas tecnologias, o que esses novos comportamentos da sociedade podem impactar na nossa carreira, na nossa vida, eventualmente, seja para fazer uma transição de carreira, mas seja também para inovar naquela profissão, né, no que a gente faz no dia a dia, para a gente gerar mais valor, naquela empresa que a gente está trabalhando. Então, é bem importante, hoje em dia, a gente estar antenado, né? Diferente de 20, 30 anos atrás, que as pessoas estudavam, faziam uma graduação, e aí trabalhava 30, 40 anos na mesma função, na mesma empresa, né? Hoje em dia isso não é realidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para realmente não ficar para trás, né? Não ficar desempregado, não ter dificuldade para fazer uma eventual transição, né? Então é bem importante sempre estar antenado. Tem um outro termo que a gente usa que é o letramento tecnológico, né? As pessoas entenderem aí as novas tecnologias que estão surgindo. Se vocês não têm TikTok, façam um teste pelo menos, não precisa, é claro, postar um vídeo, mas pelo menos entendam, né, como funciona, estejam ativos, né, nas redes sociais, explorem, né, comecem a tomar nota do que está acontecendo, né, percebam
além de consumir apenas o vídeo, né, que é um entretenimento, não deixa de ser um entretenimento, mas começa a perceber as nuances, né? Quais são os assuntos que estão sendo tratados no vídeo, enfim. Então é bem bacana esse aspecto, acho que independente aí da carreira, é bem importante. Não vou falar muito de inovação corporativa, senão vai entediar todo mundo aqui, né? Acho que não é o objetivo também, mas falando de inovação, né, o principal como profissionais é realmente ter repertório. Então, repertório é um pilar aí que sustenta a inovação. E aí, o que seria o repertório, né? As nossas experiências, tudo que a gente já aprendeu, os novos conhecimentos que a gente pode adquirir no futuro. Então, a gente tentar, o máximo possível, ter novas experiências, né? Poxa, eu vou sempre no mesmo restaurante. Não vale a pena tentar um novo, né? Ou experimentar um prato diferente. Poxa, sou aquela pessoa que gosta de rock. Só vou em show de rock. Poxa, experimenta ir no show de jazz. Não precisa também ir para os extremos, né? Mas tenta encontrar ali outras opções, conhecer outras pessoas, né? Pessoas que pensam diferente da gente. Isso é importante também. Participar de eventos diversos. Então, a gente tem aplicativos, por exemplo, o Simpla, né? Que eles divulgam eventos da região. Poxa, será que tem alguma coisa artística acontecendo aqui? Será que tem um show musical? Será que tem um curso, uma oficina? Então, assim, se ao longo do ano a gente for participando dessas iniciativas, né, tá em contato ali, tudo que está acontecendo ao nosso redor, com certeza a gente vai construir um repertório de forma que a gente consiga aplicar aquilo ali no nosso dia a dia, né? Inclusive eu faço uma dinâmica bem simples até com geralmente em integração de novos colaboradores, né? Que é a dinâmica da cadeira de plástico. Então, eu coloco uma foto ali da cadeira de plástico e pergunto para a galera: olha, dê um novo propósito para essa cadeira. O propósito da cadeira é para você sentar, mas me dê uma nova função para a cadeira. E aí vem um monte vem mais de 30 sugestões, né? E essas sugestões estão muito atreladas ao repertório de cada um. Então, aquela pessoa que gosta de futebol, ela vai falar: poxa, essa cadeira plástica pode servir como um gol, né? A pessoa que ela eventualmente gosta de manutenção residencial, esse tipo de coisa, eu posso usar a cadeira para subir aqui nela e trocar uma lâmpada. E aí eu sei que tem gente aqui da segurança do trabalho que vai ficar, né, bem chateada comigo. Eventualmente, quem tem filhos vai falar: poxa, meus filhos utilizam a cadeira para fazer uma casinha, né? Quem gosta de uma piscina, a cadeira pode ser utilizada para eu estender uma toalha de banho, enfim. Então, é um exercício até bobo, mas que serve para mostrar a importância do repertório, né? A história de cada um é que faz esse tipo de associação. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Com certeza. Até o Orlando colocou aqui que ele só come pizza de 4 queijos. Boa, Orlando, tem que dar 5 queijos pelo menos, né? Coloca um queijinho a mais aí para ver como fica. Experimentar um pouquinho as outras, nem que seja um pedacinho também para você conhecer, né? Exato. Legal. E acho que, Giovanni, só reforçando os pontos que você trouxe, né? Você trouxe a questão da curiosidade, de estudar sobre o assunto, da importância desse repertório, de participar do processo seletivo interno também. Isso eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente fica com medo de ir lá e falar: gente, eu quero. Você já tinha o não você já tinha, né? Digamos assim, o não Sim. era ficar na mesma posição que você já estava, né? E mesmo sendo uma vaga júnior, você foi lá, conversou, demonstrou interesse. Isso é super importante. Essa iniciativa para uma transição de carreira, ela é essencial. Porque você vai precisar entrar em contato com pessoas, fazer o networking, para buscar essas oportunidades até você conseguir fazer a virada de chave, né? Você comentou também de estar preparado para a oportunidade, isso também é muito bacana. Até aquele cliente que eu mencionei lá no comecinho, que ele foi de TI para a área de UX, ele fez essa transição pensada e bem planejada, porque a gente fez o processo da mentoria de carreira, ele viu que essa era uma oportunidade, que era uma área que estava se desenvolvendo bastante, que ele tinha algumas afinidades e habilidades com essa área, e ele foi ver qual que era o melhor curso que tinha os professores renomados, sabe? Que tinha os professores da USP, professores que trabalham na empresa X, empresas grandes que tinham nome. E ele fez essa transição de estudo mesmo por praticamente um ano para depois ele começar a se sentir à vontade, né, para participar de processos seletivos. Então ele fez vários cases, portfólios que foram avaliados por esses professores para ele também se sentir preparado para, opa, agora eu já posso participar de uma vaga, me sinto bem
e sei que eu tô preparado. E aí, até comentando o caso dele, em 2 anos, ele ficou praticamente 6 anos numa mesma empresa, depois fez essa transição, conseguiu uma vaga, uma oportunidade presencial e mudou para uma vaga remota. E agora, eu conversei com ele na virada do ano, né? Mandei Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo e tudo mais, né? E aí a gente acabou conversando. E ele falou: Cris, tô indo para uma outra empresa, vou trabalhar numa empresa de forma remota, é uma empresa americana, e praticamente tripliquei o meu salário em 2 anos. Então, para você ver que quem está preparado, quem realmente faz esse planejamento, consegue muitas coisas, consegue mais rápido, né? Digamos assim, que nem você falou, né? Talvez se você tivesse feito uma mentoria lá atrás, é que naquela época eu acho que nem tinha muito mentor de carreira, né, Giovanni? Não era uma coisa que era tão falado. Tinha mais orientador. Mas é uma coisa que talvez poderia ter te ajudado de a ter um planejamento maior. Mas assim, o quanto é importante você ter essa iniciativa e você estar disposto a atuar em outras áreas, a se permitir, a mandar o seu currículo também, né? Eu vejo muitas pessoas que têm até medo de mandar o currículo, porque se der certo, né? Se der Sim, certo, ela vai entrar num conflito eterno. é verdade. Então, É sempre um risco, né? Mas a gente tem que arriscar, né, Cris? tem. É, essa questão até que eu levantei, né, sobre de repente ficar estagnado ou eventualmente dar um passo atrás, né? Quando eu fiz a transição, eu acabei, de certa forma, dando um passo para trás. Porque, embora eu tenha entrado numa vaga sênior, que era compatível com o meu nível, eu fiquei 2 anos ali sem ter promoção, né? E eu já estava no momento de ser promovido. Eu não fui por conta da transição. Só que em contrapartida, o ganho que eu tive a partir do segundo ano foi muito maior do que se eu tivesse sido promovido antes. Então, eu tive um ganho assim excelente, né, em termos salariais. Então, hoje eu vejo que realmente foi um impulso, né? Eu voltei um pouquinho para trás, eu fiquei estagnado, mas depois aquilo me impulsionou. Por quê? Porque eu passei a trabalhar com algo que fazia sentido para mim, que eu gostava, né? E por conta disso, da gente se identificar, a gente naturalmente se esforça mais, busca conteúdo, né? Não é aquela coisa, pô, chego do trabalho, aquilo te consome totalmente energia, né? Fazer o que não gosta é complicado. Você chega em casa, fala, agora eu quero Netflix, não quero pensar na vida. Exatamente. E quando você está fazendo o que gosta, poxa, às vezes você fica até um tempo mais ali, trabalha 1, 2 horas a mais, é claro, o corpo fica cansado, mas aquilo te dá prazer. Você não fica esgotado mentalmente, né? E mais do que isso, você passa a consumir conteúdo também sobre aquele tema do seu trabalho, porque é algo que você gosta, você tem interesse, né? Então é bem interessante isso. Com certeza. Esse é um outro ponto. Você pensar se você, no final do dia, você está se sentindo bem ou você está se sentindo esgotado, porque daí já tem alguns sinais, né, Giovanni, de que Tem precisa os dar uma. sinais. Exato, exato. Dias atrás, Cris, estava conversando com uma pessoa que ela quer fazer uma transição para a área de marketing. E aí eu contei para ela da minha jornada, passei as dicas, né? E ela falou, poxa, mas ok, eu vou consumir aqui o conteúdo, vou também aprender sobre o tema, vou me relacionar com as pessoas, mas como que eu faço para ter experiência, né? Aí eu falei para ela, poxa vida, né? Uma área de marketing, né? Qualquer empresa tem uma área de marketing. Uhum, Tem muitas ONGs que precisam de voluntários. Por que que você então não participa de uma ONG? No seu bairro provavelmente deve ter alguma. Entra em uhum. contato, fala, poxa, vocês têm uma pessoa que cuida do marketing da ONG? Né? Provavelmente não tem, tá? Falta muitos profissionais nessas ONGs. Então é Sim. uma oportunidade de você fazer esse trabalho voluntário e ter experiência. Isso conta muito para o currículo, né? E aí, independente de qual seja a área, né? Eu acho que trabalhar em uma ONG faz todo sentido para ter essa experiência, né? Para essa oportunidade que você está almejando. Uhum, muito legal. Participar de trabalhos voluntários, como você disse, como a questão da ONG, ver sites. Hoje tem muitas oportunidades já para freelance, né, para amigo, começar a ajudar o amigo empreendedor. Isso, Sempre tem uma oportunidade. A gente só precisa ampliar esse olhar, né, Giovanni? Às vezes a gente está muito fechadinho e só pensa que nem. Acho que até a pergunta que fizeram para você foi muito nesse viés de tipo, tá, mas como que eu faço para ter experiência no sentido de entrar numa empresa? isso. A gente precisa se desenvolver um pouquinho fora da empresa também para conseguir essas oportunidades. E às vezes as pessoas têm um pouco dessa dificuldade de entender que sim, isso vai demandar um pouco mais de você, mas vai ser prazeroso, não vai ser uma coisa que vai pesar para você. Com certeza.
Nós tivemos algumas perguntas aqui, Cris, ou não? Eu, A gente pode eu deixar acho um tempinho aqui também para o pessoal interagir. Não sei se alguém tem alguma curiosidade, que o seja Leandro sobre esses colocou temas, sobre inovação. isso, o Leandro colocou curiosidade, estudar sobre o assunto, repertório e participar do processo interno, pontos fundamentais para a transição de carreira. Acho que perguntas nós não tivemos, mas quem quiser colocar alguma pergunta aqui, pode colocar também, tá? A gente aproveita para já abrir esse espaço. E, Giovanni, eu acho que depois a gente tem que fazer uma live sobre inovação especificamente, hein? Porque o pessoal vai ficar curioso para saber como que funciona a área de inovação. A gente pode marcar sim, vamos combinar. A gente pode passar algumas dicas aí para o pessoal, como aplicar no dia a dia a inovação, né? Como que eu posso E ser uma pessoa inovadora na área que eu trabalho? Que é legal. muito importante, né? Traz muita oportunidade, traz oportunidade de promoção, né? Então é realmente um assunto bem importante e que ganha mais destaque aí dia após dia no mundo corporativo. Ah, muito legal. Eu vim até de roxo de inovação Poxa, hoje de também. inovação. Eu estou Propos... num ambiente aqui de inovação também. Eu tenho um astronauta aqui, enfim, Legal. A Aline comentou que gostou do tema, então eu acho que já é um sinal para a gente fazer numa próxima live. E maravilha. para encerrar, eu separei 6 pontos principais também para a gente reforçar sobre a transição de carreira. E alguns até já batem com o que a gente falou, mas só para a gente reforçar aqui com vocês, tá? Então, primeiro, verificar se você realmente quer mudar de emprego ou de profissão, que é a profissão tem muita relação com o que você estudou. Tá? Ou se você quer mudar de carreira, que tem relação mais com o sentido, o propósito do que você está querendo agregar ali de alguma forma, tá? O segundo ponto são os critérios que você precisa utilizar para fazer essa transição. Então, sempre se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Para onde eu quero chegar com isso? O que eu quero deixar de marca? O terceiro é ter autoconhecimento, porque para você entender tudo isso, né, Giovanni, a gente quebra a cabeça, hein? Nossa, então se a gente não tem essa base do nosso autoconhecimento, de entender o que é importante pra gente, os nossos valores, os nossos talentos, habilidades, esse processo fica um pouquinho mais difícil, tá? Principalmente quando a gente não reconhece as nossas qualidades. O quarto ponto é pesquisar, que cai no ponto da curiosidade que a gente comentou, e sempre ter um plano B, que cai também no ponto que você mencionou de buscar outras formas de ter experiência, né? Mesmo que seja algo simples, que você não tenha uma renda direta ali de alguma forma, mas faça coisas para você, né? Por você. 5, ter um planejamento também financeiro para isso é importante. Tanto é que sempre falam, um dos estudos de transição de carreira fala que a gente precisa, para uma transição de carreira de fato, saindo da água para o vinho em si, o ideal é que essa pessoa tenha uma reserva financeira de equivalente a pelo menos 1 ano e meio de renda do quanto ela utiliza por mês, digamos assim, né? Para pagar todas as suas contas, ter a vida que ela já tem hoje, tá? Então, fazer uma transição de carreira não é uma coisa que você tem que fazer do dia para noite. Tem pessoas que a gente fala que tira o chapéu e joga de uma vez. É mais arriscado? Com certeza. Pode dar certo? Com certeza também, não tem essa questão. Mas o ideal é que você tenha um planejamento para ser algo que você vai fazer uma transição, para que você tenha um pouco mais de tranquilidade, principalmente financeira nesse momento, tá? E o 6 é o fazer o benchmarking, o networking, conversar com profissionais da área, estudar. Então, bateu muito com os pontos que a gente já tinha comentado, né, Giovanni? É isso aí, com certeza, Cris. Acho que todos esses pontos que você trouxe aí, a gente acabou, de alguma forma, abordando aqui no nosso bate-papo, né? Com certeza. O pessoal comentou aqui também. O Leandro falou que gostou bastante dos exemplos, para estarem preparados aí para uma transição, mostrar que estão dispostos a fazer cursos, uma pós na área, com certeza. E aí é importante também ressaltar, às vezes as pessoas também falam, eu vou fazer uma faculdade nova, eu vou fazer uma pós. Calma, gente, porque são coisas longas, né? A longo prazo. Às vezes, será que não é melhor fazer um curso para você primeiro experimentar, ver se você gosta, para depois aí talvez fazer uma faculdade? Isso também é um ponto que às vezes o pessoal coloca, né? Já tá nessa questão da insatisfação profissional tá tão grande que já fala, vou fazer tudo diferente. E também no estudo também acontece isso.
A Érica também mencionou, que já colocou aqui os pontinhos. Que legal, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, viu? Gostei da interação. Fazia tempo que eu não fazia live, fiquei muito feliz. O pessoal engajou bastante aqui no tema. Sim. Giovanni, queria muito te agradecer também. Primeiro por você ter tido a ideia, falou assim, não, Cris, vamos fazer juntos. Falei, opa, vamos lá. Fazia tempo que eu não fazia live. Acho que é muito gostoso ter esse espaço de troca. Mesmo se a pessoa não esteve aqui com a gente neste momento, ela pode assistir depois e entender um pouquinho mais da sua trajetória também, para ter como exemplo de entender esses pontos que são fundamentais aí para a transição. Então, com certeza, tenho certeza que a gente contribuiu de alguma forma para as pessoas que estão aqui com a gente. Com certeza. Cris, eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição aí para construir coisas juntos, né? Então, provavelmente coisas novas virão. Então, de novo, agradeço bastante aqui, agradeço a participação de todos, principalmente porque engajaram bastante aqui, comentaram, perguntaram. Foi bem bacana ver o pessoal aí interessado no assunto. Sim, muito legal. Muito obrigada, pessoal, e boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa... Boa noite. Tchau, tchau.